Olá pessoal, Márcio Silva na área. Hoje vamos falar sobre quem é melhor, hein? O brasileiro ou o americano ou europeu no coaching. Eu tenho contato com várias pessoas no mundo, dos 4 cantos do mundo, coaches. E as pessoas sempre perguntam, Márcio, tem uma diferença? Né? E eu vejo que esteve aqui, ele falou uma coisa que deixou as pessoas incomodadas. Nós tivemos até reclamações das pessoas que participaram. Foram quase 500 coaches, praticamente 500 coaches, foram 487 coaches executivos que participaram desse evento em 2017 em São Paulo. E quando o Márcio comentou assim, olha, é que o mercado de coaching brasileiro é muito novo, as pessoas ficaram incomodadas, bem incomodadas. Pô, como assim novo? A gente tem aqui tanto tempo, 2002, 2003, 2004, tal. Esses americanos estão achando o quê com a gente? O que acontece, pessoal? Tem uma história, que é a história do artesão, que eu vou contar para vocês, para exemplificar o que acontece nesse negócio. Quem é melhor, brasileiro, europeu ou americano no coaching? Eu vou colocar o americano e o europeu na mesma janela, tá? Olha só. Tinha uma história que diz que tinha um grande concurso sobre o artesanato, então foram os maiores artesãos do mundo. E teve um cara que era um mestre do artesanato. E ele tinha também um cara que ele treinou. E quando entrou nesse campeonato, o que aconteceu? Para surpresa de todos, o cara que ele treinou ganhou o concurso. E aí o mestre ficou abismado, falou, puxa, eu ensinei esse cara. O que aconteceu? Como ele conseguiu ganhar de mim com tanta facilidade de todas as pessoas aqui, que são grandes artesãos? Aí, quando ele foi conversar com o aluno dele, o aluno dele falou assim, mestre, com todo respeito, o que acontece é o seguinte, eu observei o jeito do senhor estar fazendo o artesanato. Eu treinei com o senhor há 10 anos atrás. E o que acontece? Eu percebo que eu estou fazendo as mesmas coisas de 10 anos atrás. E o que eu fiz? Eu peguei o que o senhor me passou em um ano. E todo ano eu estou inovando. Todo ano eu estou aprendendo mais coisas sobre aquilo que o senhor me ensinou. Então, na verdade, o senhor tem uma experiência aí de 50 anos no artesanato, mas talvez seja 50 vezes 1. E eu tenho 10 vezes, né, mais experiência do que o senhor. Eu tenho 10 vezes 1 ano. Então eu tenho 10 anos de experiência. Então o que acontece? Você, não é porque tem muito tempo no coaching, que você pode falar que você sabe tudo do coaching, beleza? E essa já é uma diferença dos americanos e dos brasileiros. Eu vou agora pontuar aqui qual o ranking que das principais 12 pontos aí que os coaches precisam ser bem-sucedidos e observar bem esses comportamentos. Até você já começa já aí, ó, perceber quem é coach e quem não é coach, tá bom? E vamos lá, olha só, 12, e eu vou falar quem é melhor, brasileiro ou europeu americano, tá? Brasil versus Europa e Estados Unidos. Campeonato de coaching. Vamos lá pela primeira pontuação, primeiro tópico. Saber o que é coaching. Quem ganhou? Estados Unidos. Por quê? Por mais que nós temos muito coaching no Brasil, são poucas pessoas que sabem de fato o que é coaching. Poucas pessoas. No montante, né? Talvez 3, 5% dos coaches no mercado sabem de fato o que é coaching. Olha só. Isso é um grande problema. Os americanos sabem muito bem fundamentado o que é isso. Por isso que você vai ver aqui no Brasil, pessoal confundindo pastor coach com coach, guru de coach com coach, motivação com coach, um monte de coisa com coach, autoajuda com 2.0 com coach, tudo é coach. Aí começa um monte de cara a criticar o coaching. Por quê? O cara não sabe, ele leu a meia dúzia de palavras ali e acha que sabe e vai criticar. Um exemplo, Luiz Felipe Pondé e outros podcasts da vida, que os caras metem o pau no coach ou na imprensa. E a pessoa nem coaching faz, mas as pessoas acabam falando. E isso você não vê nos Estados Unidos, não vê na Europa. Então as pessoas são ignorantes nesse negócio. Então o americano, ponto para eles. Tópico 2. Orientar o cliente para outro profissional quando ele percebe que não é coaching que essa pessoa precisa. Mais uma vez, Estados Unidos ganha. É impressionante como o coach brasileiro tem um apego no cliente. Nós temos, inclusive, um fato numa novela que aconteceu onde a pessoa, ela
um vulnerável, né, uma jovem, uma criança, foi molestada sexualmente e o coach da novela, que foi treinado por um coach brasileiro, famoso inclusive, participa aí de reality shows da vida e tudo mais, né, programa Aprendiz e tudo mais, fala que hipnose, o coach vai resolver um problema de um trauma de uma vulnerável que sofreu abuso. Olha que doideira! Então os coaches apostam muito alto, e nos Estados Unidos e na Europa não é isso, eles são muito sérios, inclusive são fortemente penalizados se eles entram por esse negócio, tá? Então, mais uma vez, Estados Unidos e Europa ganham do brasileiro. Tópico 3. Ter um contrato com o cliente. Olha só, o brasileiro nem contrato gosta. Eu muitas vezes faço assim, acordo com o cliente, porque o brasileiro odeia esse negócio de contrato. Mais uma vez, Estados Unidos e Europa também ganham. Então é muito importante a gente ter um contrato com o cliente. Quando a gente fala de contrato, pessoal, a gente fala assim, ó, responsabilidades, né, custos, o limite da ação do coaching, como que o coach vai trabalhar junto com outros profissionais. É muito bem determinado isso quando existe essa questão do contrato. E o brasileiro é ruim para fazer isso. Muito ruim, por isso que a gente perde. Quarto ponto, quarto tópico, ter um método. Ter uma metodologia. Sabe o que é uma metodologia? Começo, meio e fim. E ele é replicado para qualquer outro processo que você vai. Os coaches brasileiros, maioria das vezes, não tem metodologia. Então, cada hora ele faz uma coisa com o cliente, outra hora ele faz com o outro. É claro que o enxerto, né, o recheio do processo de coaching, ele pode variar de necessidades e de uma pessoa para outra. Mas agora, a espinha dorsal, o esqueleto, o método, o começo, o meio, o fim, os passos que esse cliente vai ser levado até conseguir performar da forma como ele deseja, naquele comportamento, porque coaching é comportamento, tá? Não vou nem chegar nem entrar nesse negócio aqui. Ele não faz, ele não tem. E olha só, muitos na Europa, muitos nos Estados Unidos também não têm, mas eles têm um método melhor, tá? Eles são mais atentos a esses detalhes de ter um método replicável. E o brasileiro, mais uma vez, perde. Quinto tópico, estabelecer confiança e empatia. Empatia, né? Acolher o cliente, se colocar no lugar dele. Acho que o brasileiro ganha de lavada, até demais. Até demais. É uma coisa que nós somos muito bons nisso mesmo. Então os coaches brasileiros, eles têm esse acolhimento maior, essa empatia maior. Eles ganham dos americanos e dos europeus. De lavada. Yes, Brasil. Um ponto. Sexto tópico, preocupação com o cliente. Preocupação com o cliente, olha só, se colocar no lugar dele não é só a questão da empatia não, tá? É se preocupar de fato se esse cliente, o coach realmente serve para ele, né? Se preocupar se ele está fazendo as atividades, se a gente pode ajudar um pouco mais nisso, né? Se colocar mesmo no lugar dele, mas não com o lance da empatia que é o interior, mas o lance de falar assim, puxa cara, eu estou de fato colaborando com você, vamos mensurar isso, porque eu posso ajudar você um pouco mais. O brasileiro, ele tem a tendência de ser melhor, um pouco melhor que o americano nisso, não é muito não, tá? Por isso vamos ver aqui, nós estamos com uma corzinha mais laranjada aqui, meio, né, porque nós estamos quase ali com os americanos e os europeus também tem esse cuidado, mas o brasileiro tem muito mais, então a gente ganha aí nesse quesito também. Ponto para o Brasil. Sétimo tópico, integridade, honestidade, continuidade no processo, sinceridade com o cliente e no processo. Olha só, por pouco, os americanos e os europeus continuam ganhando do Brasil nesse quesito. Principalmente na fase da questão da continuidade com o processo, o brasileiro falha muito, porque você não consegue amarrar. Então, às vezes, o cliente desiste, ele foge do processo, aí o coach não amarrou, ele acaba sendo complacente com isso, a gente acaba derrapando em algumas coisas que precisa melhorar nesse quesito também. Tópico 8. Respeito pelo tempo, a percepção, o estilo de aprendizagem e a maneira de ser do cliente. Mais uma vez,
Estados Unidos ganha. Estados Unidos ganha. Por mais que nós temos lance da empatia, mais que temos lance da preocupação, nesses quesitos, os americanos são melhores que a gente também. Eles têm mais cuidado nesses detalhes de um modo em geral. A gente está falhando também nesse quesito. Tópico 9. Fornecer apoio e incentivar novos comportamentos. Olha só, o Brasil ganha. Talvez pela empatia, talvez pelo lance da gente colocar mais um lugar, a gente incentiva mais isso. Por isso talvez tenha o lance do coach muito motivador brasileiro. Porque é uma linha muito tênue aí entre você ser um cara motivacional e um cara inspiracional, tá? Um cara ativacional. Demora, é muito curto isso. Então o brasileiro, ele faz isso até demais, tá? Eu diria que a gente tem que dar uma acalmada para colocar, mas a gente faz isso bem, a gente ganha dos americanos, ganhamos também dos europeus nesse quesito. Tópico 10. Pedir permissão para dar uma opinião sobre áreas novas ou sensíveis que o cliente esteja trabalhando ou querendo trabalhar. Mais uma vez, os Estados Unidos ele é muito bem cuidadoso nisso. Muito bem cuidadoso. O brasileiro ele tende, mas assim, bandeirinha amarela, laranja, tá? A gente está quase também ali, a gente é bom também nisso, mas a gente derrapa, eu vejo muito mais coaches derrapando nesse quesito. Então os americanos, eles têm também um cuidado, tem um pouco mais nisso daí, né? De pedir permissão, né? De não ser invasivo, né? De respeitar o tempo do cara. Então ele tem essa questão que é uma junção das coisas e acaba ganhando do brasileiro nesse quesito também. Tópico 11. Flexibilidade. Olha só, na flexibilidade o Brasil ganha. O brasileiro também ele é bom nesse negócio. Então assim, questão de horários, a questão de valores, a gente dá uma ajudadinha ali, divide um pouco mais, né? A gente não é tão rígido em questão horário, então os caras eles tendem a ser muito mais chatos nessa questão, briga com o cliente, enfim, é um rebu. Então assim, o brasileiro, ele antes, mais uma vez, empatia, né, de colocar no lugar aquela coisa de responsabilidade, junta também essa questão, então ele acaba tendo mais flexibilidade. E a flexibilidade também no sentido de adaptação ao aumento do cara, ao aumento de mercado. Às vezes o cliente ele tem que parar, depois continuar depois um processo de coach. A gente entende que o nosso mercado ele é muito assim mesmo, então a gente precisa ter essa questão muito bem fundamentada. Já está enraizada na gente, nós brasileiros. Nós trabalhamos no mercado instável, não estável, que agora está um pouco mais bagunçadinho, né? Na Europa e nos Estados Unidos com algumas coisas, mas ainda está bem mais estável do que o Brasil. Então a gente é melhor nesse negócio. Ponto para o Brasil. Yes. Último tópico 12. Ego galáctico. Eu chamo de ego galáctico. Então olha só, o brasileiro ele ganha nesse quesito. E aí que é o problema. Esse é um ponto que não é um ponto legal. A gente ganha, mas perde ao mesmo tempo. E esse ego galáctico ele leva também toda essa questão toda dos gurus, dos pastores, de achar que você pode tudo, achar que o coach é qualquer coisa, achar que a gente é o the best, é o número 1, e o coach resolve para tudo, entendeu? Quando o cliente dá certo, a gente, foi nosso trabalho, eu sou tão bom como coach, como eu me amo. Não é o cliente que trabalhou duro, não é o cliente que conquistou, a gente sempre puxa bastante do nosso lado. Então, o ego, quando tem como alguns deslizes também, a gente não analisa se realmente nós estamos levando a consideração. Então, o ego galáctico acha que nós somos onipotentes, onipresentes, temos superpoderes, e o coach não é isso. O coach ele trabalha uma limitação, uma parte da liderança, um aspecto da liderança, né? Principalmente construir ambientes e tal. Eu vou falar um pouco mais sobre coaching nessa questão toda, mas hoje eu queria só colocar esses tópicos aqui. Então, nesse quesito, o Brasil perde, mas ele ganha, mas ele perde. Então, acaba sendo um ponto contra, né? Gol contra, que é a favor da Europa e também dos Estados Unidos. E aí, gostou do vídeo? Entra no canal, se inscreve, deixa seu comentário, interage com a gente, ajuda nós a atingirmos mais pessoas com esse conteúdo. Coaches, consultores, pessoas que contratam coaches, ajuda o mercado, E também tem o canal Liderança Mestre, youtube.com/liderança mestre, lideranca mestre, né? Entra lá também, nós temos vários conteúdos que a gente fala também sobre grandes mestres da liderança e vai ser muito bom estar conectado com você também nesse canal, legal? Agora você está aqui no Coach Intelligence, passa para as pessoas, ajuda o nosso canal a turbinar, atingir mais pessoas, legal? Um abraço, Vera Belo, Márcio Silva.